Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou o professor Guilherme Falck e hoje trago para vocês o top 10 dos livros de viagem astral em inglês. Estou fazendo este vídeo porque me foi pedido por algumas pessoas que leem em inglês e gostariam então de conhecer algumas obras nesta língua que são interessantes, das quais eu li. Em inglês tem muito livro de viagem astral, muito mais que aqui no Brasil, e trabalhos muito interessantes. Eu vou trazer alguns, os top 10, que eu achei legal e que acredito que vocês vão gostar muito e vão aproveitar muito. Para quem não lê inglês, fica aí um estímulo para aprender esta língua, que realmente tem muita coisa boa para se estudar. Infelizmente, aqui no Brasil, muitos desses livros, aliás, todos esses que eu vou trazer hoje aqui, não estão traduzidos para o português, tá? E infelizmente são obras fantásticas que nós acabamos perdendo de aproveitar aqui. Mas, enfim, mais um incentivo também para que vocês busquem aprender uma língua nova. Aprender uma língua nova é sempre muito estimulante e mexe com o seu cérebro todo, fazendo com que você cresça muito mais aí na sua capacidade intelectual e desenvolva o seu corpo mental. Depois da vinheta, vamos ver quais são estes livros. O primeiro livro que eu quero trazer para vocês aqui no top 10 dos livros em viagem astral é um livro que eu não tenho em papel, né? Mas eu li ele no formato Kindle e eu realmente achei muito bom, que é o Astral Dynamics, do Robert Bruce, que é um cara que tem muita experiência no assunto, é um cara que tem projeções desde a sua infância, e ele faz um livro fantástico aonde ele aborda todo o campo energético. Ele se dedicou muito a esse estudo de todas as nuances que levam à viagem astral. Então ele explica todo o aspecto energético, fala de procedimentos e principalmente do treino da nossa consciência para que nós relembremos as projeções que nós já temos, pois na realidade todos nós temos projeções todas as noites, contudo nós não lembramos. E Robert Bruce ele vai justamente bater muito em cima dessa necessidade de a gente treinar a nossa mente para relembrar as nossas experiências e desenvolver de uma forma melhor as projeções dessa forma. Ele também fala da técnica rope, ou da corda, que é aquela técnica que você vai se puxando para subir uma corda no momento da saída, que é bastante conhecida, bastante usada, às vezes sem dar o devido crédito ao autor. É um livro muito bom, fica aí então o primeiro. Vamos ao segundo. Agora eu tenho no papel e vou mostrar para vocês. Uma das minhas primeiras leituras que eu fiz em inglês, e foi um livro que eu, quando estava aprendendo inglês, e eu decidi que eu deveria aprender inglês fazendo algo que eu gosto, né? Então eu comprei este livro chamado Voyage into the Unknown, este aqui, Viagens ao Desconhecido, de Bruce Moen. Bruce Moen é um autor que já está desencarnado no momento, não faz muito tempo que ele desencarnou, e eu acho ele fantástico. Eu li outros livros dele, até vou pegar aqui para mostrar para vocês. Eu tenho mais 3 livros dele aqui, que é o Voyage Beyond Doubt, Viagem Além da Dúvida, tá? Também ele tem o Voyage into the Afterlife, que é esse aqui, que ele fala só sobre a questão da vida após a morte, né? Tem um outro ainda que eu não consegui adquirir ainda, porque o dólar está bastante caro agora, que é o último dessa coleção dele. E também tem o Afterlife Knowledge Guidebook, onde ele traz exercícios para realizar a viagem astral da forma como ele faz. Ele tem uma peculiaridade na questão da viagem astral, que ele não faz aquele processo todo da saída, mas ele faz algo mais
digamos, localizando a consciência dele em determinados locais, e aí quando ele joga a consciência para aqueles locais, ele se vê lá, e aí ele começa então a realizar auxílios extrafísicos, etc. Ele tem uma característica que é um pouco diferente dos outros autores americanos, que ele trabalha muito com o auxílio extrafísico a desencarnados. Então a pessoa perde um ente querido e fala com ele, e ele consegue se desdobrar até essa pessoa, ver como ela está, auxiliar se necessário e trazer informações de lá. É bastante interessante. Mas o livro que eu trago é o primeiro, como eu estava falando para vocês. Esse aqui eu acho muito bom. Ele tem uma experiência logo no início que ele narra, que eu acho fantástico, onde ele vai ajudar algumas pessoas que sofreram um atentado, a bomba em Oklahoma City. E ele ele se desdobra até lá e faz o resgate de pessoas que haviam desencarnado. Inclusive, ele consegue fazer um resgate de uma criança e mais 2 pessoas ali juntas, que ele nunca tinha feito. Ele fala aqui, né, 3 pessoas ao mesmo tempo. E ele leva para um local, um campo de recepção. E é aquele campo de recepção, então, os amparadores acolhem aquelas pessoas e ajudam. Muito interessante, tá? O livro inteiro ele narrando as experiências dele, tá? É mais ou menos como um livro de relatos, mas com uma continuidade, um após o outro ali, o que torna muito agradável a leitura. Levei um bom tempo para ler, porque estava aprendendo inglês e eu ia traduzindo palavra por palavra. O que a gente não faz, né? Quando a gente vai ler um livro em inglês, tu vai pegando, vai lendo no geral, né, as frases, né, e aí tu compreende as frases. Palavra por palavra não dá muito certo. Então eu demorei, né? Mas hoje em dia já leio bem tranquilo. Bom, o segundo livro, já está até um pouco surradinho o meu livro, comprei faz bastante tempo. Vocês até encontram, aliás, é uma boa dica, vocês irem lá na estante virtual, vocês encontram muitos desses livros lá, tá? Usados, claro. Este aqui, que eu trago para vocês, Paul Elder, Eyes of an Angel, uma história real, fala sobre viagem astral, soul travel, spirit guides, né, que é guias espirituais, soulmates, que são almas gêmeas, e a realidade do amor, and the reality of love. Muito interessante esse livrinho aqui. Ele tem uma característica também de uma conexão aí com os ensinamentos de Robert Monroe, Instituto Monroe. E, caramba, é um livro muito gostoso de ler. Também, como o Robert Bruce, Paul Elder faz aí uma sequência nos relatos dele que transforma o livro aí numa leitura agradável. Não é aqueles livros de relatos, como a gente vê muito aqui no Brasil, né, que tem aquela característica de quase como como um diário, onde bota a data certinho, tudo papapá, e coloca o relato, né? Eles aqui não, eles fazem uma coisa mais sequencial na leitura, e de relatos, às vezes, até distantes uns dos outros, né? Mas algo mais sequencial, que transforma a leitura, assim, bastante boa de ler, agradável de ler, tá? Então fica aqui essa dica. Ele fala aqui várias coisas interessantes. Uma das coisas que me fez pensar bastante, né, é a questão das almas gêmeas, porque eu não acredito em almas gêmeas, não da forma literal da coisa, né? Mas aqui ele faz uma explicação bem interessante sobre essa questão da alma gêmea e que realmente é bem legalzinho de ler, tá? Então está aqui um relato bastante interessante também. Bom, continuando. Tem uma autora que eu gosto muito, a Rosalind McKnight. Cadê aqui? Tá aqui. A Rosalind, ela tem 2 livros escritos, eu tenho os 2, mas o primeiro eu acho muito melhor, que é o Cosmic Journeys, My Out-of-Body Explorations, with Robert Monroe. E é um livro que tem a pegada bem do Instituto Monroe, porque ela é uma instrutora do Instituto Monroe e ela conviveu, foi uma das primeiras a trabalhar com Robert Monroe lá nos Estados Unidos e fazer parte de todos os experimentos com REM-Sync. E ela é uma projetora de primeiro calibre, né? É uma projetora muito boa. E aqui ela começa, então, também narrando todas as experiências dela,
contando as experiências que ela teve lá no Instituto Monroe com a utilização do REM-Sync, muito legal, e os contatos que ela teve com consciências extrafísicas de diversos locais. Então realmente é muito interessante esse livro aqui também, tá? Recomendo muito. O segundo livro dela também é bom, mas este aqui é melhor. E ela narra aqui o encontro dela com uma amparadora. Ela fala aqui sobre questões de vida após a morte, dimensões dos animais, a natureza da cura. Ela dá uma olhada no futuro e enfim, e assim ela fala de vários assuntos. Muito legal, uma leitura muito boa, gente. Eu fico triste de que esses livros não estão em português, sinceramente, porque é uma leitura que ia ser fantástico nós termos aqui para todos nós que pesquisamos sobre o assunto, estudarmos mais, né? Bom, um outro autor muito bom que tem lá nos Estados Unidos, que tem uma pegada muito mais científica do assunto, é o Robert Patterson. Ele tem vários livros interessantes e o último livro dele é fantástico, né? Com certeza estaria no meu top 10 aqui, mas vai passar. Então eu resolvi trazer para vocês o Out of Body Experience de Robert Patterson, este aqui, por ser um dos primeiros livros dele, né? Então é legal a gente ter uma sequência, né? Esse aqui, se eu não me engano, é o segundo, tá? Ele tem um outro livro ali também, que é muito bom, que ele narra com mais especificamente as primeiras experiências, etc. Nesse aqui, ele vai dando relatos dele, e ao mesmo tempo que ele passa relatos, ele dá exercícios em cada capítulo. Não sei se dá para enxergar. Ele dá exercícios aqui, visualizações diárias, o dia do fingir, Pretend Day, que tu passa o dia inteiro fingindo que você consegue fazer determinadas coisas, como sair do corpo e pegar em alguma coisa, ou quando você vai abrir a porta de casa, você primeiro imagina que você está esticando a mão e, né, passando a mão ali pela maçaneta da porta ali. Enfim, são exercícios bem legais que ele vai dando para a pessoa ir fazendo gradualmente, né, para ter as experiências fora do corpo. É bem legal. Então é uma mescla de relatos, né, que ele dá de cada temática que ele aborda, junto com exercícios e explicações também, no geral, sobre determinadas coisas, né, resolvendo os medos. Ele fala sobre os medos, as portas do astral, e aí ele vai falando, né, uma mão que o ajudou a help hand. É bem legal, gente. O Robert Patterson, ele é muito bom. Ele tem um blog que ele coloca ali todos os livros, ele faz um review de cada livro que tem de viagem astral, e aí ele vai dizendo os que são bons, que não são, aqueles que tem, claro, na opinião dele, né, aqueles que tem coisas que ele acha que não são interessantes, aqueles que ele acha que estão enrolando muito, aqueles que têm uma ótima explicação, aqueles que têm exercícios. Ele faz todo um apanhado daquele blog dele, de todos os livros, em inglês obviamente, sobre viagem astral. É muito interessante, tá? É um grande pesquisador. O último livro dele é só de práticas, porque ele diz que sempre estão perguntando para ele como é que se faz para sair do corpo. Mas todos os livros dele explicam isso, né? E ele diz que, nossa, parece que as pessoas não estão captando a mensagem. Então ele pega e faz um livro específico sobre práticas, tá? Muito legal também. Bom, vamos lá, continuando. Um outro grande pesquisador, Graham Nichols, tá? Este livro aqui é muito interessante. Já é um livro mais técnico, esse aqui, tá? Bem mais técnico. E ele começa narrando ali todo o processo dele, de como ele chegou às experiências, né? E aí ele vai, então, dando explicações sobre a viagem astral, etc., até chegar à parte prática. É um livro mais técnico, como eu estava dizendo, Navigating the Out of Body Experience, Radical New Techniques, né, que é navegando pelas experiências fora do corpo, técnicas radicalmente novas, né,
Na verdade, as técnicas não são tão novas assim, não existe nada de muito novo, mas ele vai abordar vários assuntos, desde veganismo, dieta, fasting, que é jejum, enfim, várias coisas, né, sobre técnicas, inclusive técnicas de privação sensorial, etc. É bem legal, tá? Um livro bastante interessante. Bom, continuando, eu vou trazer aqui o outro livro do Robert Patterson, A Journal of Spiritual Growth and Out-of-Body Experience. Este aqui, que eu acho que é o primeiro livro dele. Eu não sei se eu não troquei, mas acho que esse aqui sim é o primeiro. Lessons Out of the Body. Lições fora do corpo. Este livro do Robert Patterson também segue o sistema do outro, né? Como um livro com relatos, né? Ele vai trazendo relatos, explicações desses relatos que ele teve, por que determinadas coisas acontecem, e aí ele vai falando de muitos assuntos interessantes, tá? E depois ele entra aqui numa parte que ele fala das vantagens da exploração, as vantagens e as desvantagens, né? Ele fala um pouquinho sobre a consciência contínua, distinguindo, diferenciando as experiências fora do corpo de outros tipos de fenômenos, fala um pouquinho sobre as religiões e as experiências fora do corpo relacionadas a elas, né? Mas é bem pouquinha a coisa que ele fala ali, né? As dificuldades de obter provas, né? Então ele fala também toda aquela questão que fala, por que você não prova com a projeção astral, né? Aqui ele vai dar vários motivos por que as comprovações são difíceis, né? E aí depois ele vai entrar, depois de toda essa explicação, ele vai entrar no que ele chama de Keys for Induction and Out of Body Experience, ou as chaves para induzir uma experiência fora do corpo. Tá? É um livro bem legal, tá? Muito bom, eu gosto muito dele também. E lendo junto com o outro fica muito mais legal ainda. Eu li os 3 livros dele, né? Eu sou suspeito para falar. Bom, temos aqui um autor numa área um pouco mais ocultista também. Trago esse livro aqui porque eu acho que é interessante a gente conhecer as diversas abordagens que se tem quando se fala em experiências fora do corpo, né? E a das abordagens mais antigas são as abordagens ocultistas. Este livro aqui, ele tem uma abordagem ocultista, né, com base na Golden Dawn, né, uma sociedade esotérica muito tradicional e conhecida, que veio dar origem aí a grandes outras sociedades que vieram posteriormente. E ele faz uma abordagem que vai tratar de Kabbalah, vai tratar de várias coisas bem ocultistas, né? Só que ele faz uma abordagem, pessoal, aonde ele procura diminuir toda a complicação que envolve estar dentro de uma sociedade ocultista. Todos os passos necessários numa abordagem ocultista, né? Que envolvem ritualística, etc. Ele procura diminuir tudo isso, vamos dizer assim, para uma abordagem mais de fácil aproximação para aquela pessoa que deseja aproveitar o conhecimento do ocultismo, principalmente esse ocultismo ocidental, né, e conseguir trazer isso mais para a vida do dia a dia. Porque muitas vezes essas práticas, quando colocadas dentro do contexto ocultista, elas se tornam bastante complexas e envolve toda uma ritualística para isso. Então ele procura trazer mais para o nosso dia a dia, diminuindo um pouco toda a questão ritualística, mas aproveitando toda a simbologia esotérica e ocultista que existe. Tem muita coisa interessante aqui. Ele traz até, inclusive, aqui todas as letras do alfabeto hebraico, porque o hebraico se utiliza muito dentro do ocultismo, né? Então é um livro que está nessa questão ritualística, esotérica, ocultista. É bastante interessante para quem gosta de aprofundar os assuntos nesse sentido. Bom, vamos lá, dando continuidade, pessoal. Eu trago aqui para vocês um livro que eu gosto muito, que é o livro do alemão Jürgen Zille, Multidimensional Man, que é um relato, que ele diz aqui, de primeira mão das experiências fora do corpo. O Jürgen Zille,
este alemão, ele é um cara fantástico, interessantíssimo, porque ele não queria ter viagem astral. Não era o objetivo dele ter viagem astral. Ele é um cara que ele ama a meditação. Ele chegou a uma época da vida dele a meditar cerca de 6 horas por dia. Outras épocas ele meditava 3 horas por dia e assim por diante. Durante essas meditações dele, ele acabou que ele teve experiência fora do corpo. E ao ele sair do corpo e começar a explorar tudo isso, ele ficou fascinado. Ele achou fantástica a experiência. E aí ele vai então pesquisando, ele começa indo até a casa da mãe dele, né, coisas mais fáceis dele se concentrar para ir, né? E aí ele começa a explorar a questão de viajar para lugares distantes, de voar, enfim, de várias coisas, a vida alienígena. Ele encontra um mestre fora do corpo, fala sobre dimensões, enfim, o livro ele é muito interessante. Ele está bem no estilo de livro de relato esse, porque ele não traz explicações maiores sobre as coisas, ele apenas relata mais o que ele vivenciou, né? E aí ele tenta dar uma refletida sobre aquilo que ele vivenciou, mas ele não é um livro que vai trazer toda uma teoria por trás ou coisa do tipo. Ele realmente vai dizer o que ele viu, vai tentar refletir sobre o que ele viu e trazer isso nesse livro. Então ele é um livro fantástico, de experiências realmente, que é apaixonante. É um livro que é apaixonante. Você começa a ler e fica muito empolgado com a leitura. Um livro muito bom, Jürgen Ziel, Multidimensional Man. Este aqui. Ele tem outros livros também. Eu li um livro dele, onde ele vai para um retiro de meditação, etc. Inclusive tem umas experiências também. Então, mas é um livro que fala mais de meditação. E ele tem um outro livro que é muito comentado também, mas do qual eu ainda não tive acesso, né? Pretendo ler logo. E por fim, quero trazer para vocês um livro aqui, deixei para o final este livro para falar um pouquinho mais, que é um livro de Paul Twitchell, que é o fundador da religião chamada Eckankar, uma religião que tem lá nos Estados Unidos, que é uma religião que eles chamam a religião do som e da luz de Deus. Quando eles falam de som, eles estão se referindo àqueles sons que nós ouvimos quando nós saímos do corpo, e dependendo da dimensão aonde você adentra, existe uma sonoridade diferente, diz assim. Mas é uma religião que tem como base as experiências fora do corpo. Eu fiquei muito surpreso quando eu conheci sobre essa religião há muitos anos atrás, porque um amigo, na época, me falou se eu conhecia, já tinha ouvido falar do Eckankar. E eu disse, o que é isso, né? Ele falou, uma religião que fala de viagem astral. Eu disse, nossa, que interessante, né? Mas naquela época eu não falava nada de inglês e né, conseguir o material ficava difícil, etc. Né? Foi passando o tempo, eu comecei a comprar livros do Eckankar. Tenho vários livros aqui do Eckankar, né, falando sobre soul travel, que eles dizem, ou seja, viagem da alma, né? Então eles falam de viagem da alma, que seria uma viagem astral, porém o objetivo deles está sempre adentrar a cada vez níveis mais elevados de consciência, porque o grande objetivo para eles da viagem astral não é você ter experiências no astral, mas você ir cada vez mais para tentar o contato, a união novamente com Deus, né? Se sentir uno novamente a Deus. Então, eu li vários livros deles, né? Muito bons, muito interessantes. Hoje em dia, a pessoa que comanda essa religião é Harold Klemp. Eu li a autobiografia dele, fantástica, muito interessante, muito legal. E o Eckankar, ele tem então, como eu estava falando, essa base na viagem astral, embora fale de diversas outras coisas, né? Clarividência, reencarnação, etc, etc. É muito legal. Este livro, então, que eu estou aqui recomendando para vocês, do Paul Twitchell, The Tiger's Fang, este aqui, The Tiger's Fang, aonde ele faz uma viagem astral amparada por Rebazartars,
que é um grande mestre que eles têm no Ekankar. Eles têm vários mestres no Ekankar. A semelhança da teosofia, que tem os mestres ascensionados lá, eles também têm vários mestres, tá? E o Rebbe Zartars, ele é um desses mestres que levou o Paul Twitcher a fazer uma viagem astral passando por cada plano desses de consciência, indo do astral, né, em diversos planos, até chegar aos planos mais elevados de consciência, aonde ele vai narrando aqui as experiências dele com seres de nível elevadíssimo, etc, etc. A gente não sabe até onde isso aqui pode ser ou não, né, real, mas é uma experiência dele, é uma experiência particular dele, né? E esse livro é um relato dessa experiência particular. Não sei como seria com outras pessoas ir a níveis tão altos, mas enfim, Paul Twitchell, que é considerado entre eles uma pessoa de grande elevação espiritual, faz essas viagens então até locais bastante elevados de consciência no plano espiritual, e aí adentrando a esses locais mais elevados, encontrando seres de grande evolução. É um livro para se dizer que no mínimo ele é interessante, né? No mínimo é interessante. É uma leitura diferente, uma leitura muito legal, que obviamente que a gente lê ele com um critério aí a gente não sabe até onde é o real ou não é, né? E tem que confiar na experiência dele, né? Mas é um relato, é uma vivência pessoal do autor, né? Então eu andei pesquisando aí alguns outros autores que falam muito bem de Paul Twitchell, das experiências dele, mas realmente é um livro muito bom, é um livro muito legal, uma leitura muito instigante, tá? Paul Twitchell tem vários livros e ele fala dessas experiências nesses vários livros, e tem experiências realmente muito legais, muito interessantes, tá? Eu estou conhecendo o Ekankar atualmente, né? Eu entrei em contato com eles, conversei com a secretária do Ekankar lá nos Estados Unidos. Até estava bastante inseguro para falar, porque eu não sou muito acostumado a conversar em inglês, mas fluiu bem. E nós conversamos, e eu estou participando do Ekankar agora, vou receber o material, fiz lá a minha contribuição, que é uma contribuição anual, vou receber um livro que é para o ano inteiro, aí, que tem exercícios e explicações, etc. E depois vem também umas revistas e coisa do tipo, né? E eu vou fazer essa experiência, vou conhecer e vou realizar as experiências e as práticas, e depois aos pouquinhos eu vou contando o que for permitido contar aqui para vocês sobre essa experiência lá no Ekankar. Eu gosto muito de conhecer, e agora eu me animei a participar do Ekankar e conhecer também o material deles, tá? Então fica aí essa minha dica. The Tiger Fang é um livro que também vocês encontram na estante virtual, tá? E é um livro bem legal para vocês conhecerem mais sobre essa religião. E é uma religião porque eles têm um livro que eles consideram sagrado, né? Então tem todas as características de uma religião, mas ao mesmo tempo, além de uma religião, também é um caminho espiritual, né? Então, se você não quer ficar preso à parte religiosa, você simplesmente vai estudar o material deles, que engloba coisas muito interessantes, principalmente a questão das viagens astrais, né? Bem legal. Então fica essa minha dica também, por último aí, deste livro do Paul Twitchell, e também do material que se encontra aí do Ekankar, que é bem fácil de encontrar. Tem até algumas coisas, só um momentinho, tem até algumas coisas em português, por exemplo, este aqui, Ekankar, a antiga sabedoria para os dias de hoje, como as vidas passadas, os sonhos e a viagem da alma ajudam a encontrar Deus. Este livrinho aqui está em português, tá? É um livrinho de bolso que explica sobre o Ekankar. Tem este outro também aqui, que é um livretinho de bolso também, que está em português, que é a vida uma caminhada ao acaso, que é de Harold Klemp. O Harold Klemp é o atual Mahanta, que eles chamam, ou o atual líder, né? Esse aqui também, Sabedoria Espiritual para Vencer o Medo, também do Harold Klemp, também está em português, né? Esses livrinhos aí se consegue com o pessoal do Ekankar aqui no Brasil. Eles não têm ainda um grupo aqui do Ekankar no Brasil grande, é um grupo pequeno,
e eles estudam material que vem todo em inglês. E eu entro em contato com eles até quando eu quero comprar algum livro do Eckankar em inglês, eu consigo com eles, que aí eu não pago toda aquela questão do frete de trazer de lá, né? Aí eu compro diretamente com eles aqui. Bom, pessoal, estão aí então a minha dica desses 10 livros muito interessantes sobre viagem astral. Poderia tranquilamente acrescentar mais alguns aí nessa lista e outros que eu ainda quero ler também, né? Tem muito material bom lá para se ler, né? Lá nos Estados Unidos, muito material bom em inglês que realmente a gente vai adquirindo assim conhecimentos muito bonitos, muito interessantes. Mas esses 10 aí são realmente livros que eu gostei muito. Bom, pessoal, então, paz profunda a todos vocês, agradeço a paciência e até o próximo vídeo.